Eu quero dar as boas noites a todas as pessoas que estão aqui interessadas em discutir questões importantes para melhorar o seu relacionamento, para melhorar a sua vida sexual, para a sua vida na sua saúde mental. Eu trago para vocês uma colega de trabalho, de associação de pesquisas, que é uma psiquiatra, a Juliana. Nossa, será que ela vai falar de alguma coisa importante? Claro que sim, gente! E é por isso que vem convidados, convidadas, pessoas que vêm trazer assuntos diferentes. Juliana, obrigado por estar aqui. Assim, nós estamos comentando que em São Paulo, olha, São Paulo tem suas exigências, né? De noite, no domingo, muita gente quer estar com a sua família. Sim, mas você também pode estar na sua casa, com a sua família, ouvindo a gente, ou está assistindo a gente em qualquer outro momento da semana pelo YouTube da Rádio Mundial, do Impassex, do Instituto Paulista de Sexualidade, mas também você pode estar assistindo e vendo no Instagram do Café com Sexologia e também em todos os streamings de áudio. Pode ir lá. Obrigado, Juliana. Muito obrigado por estar aqui Imagina, com a eu que gente. agradeço o convite. E bora lá. Mas do que nós vamos falar mesmo, Juliana? Vamos falar de um tema que ninguém fala, que é a primeira vez do homem. Eita, ninguém fala, talvez não falem ali na rua, mas esse é um assunto razoavelmente constante nos meios profissionais de discussão de sexualidade, né? Nos meios profissionais, mas na população de forma geral, ninguém fala da primeira vez do homem. Pois é. Porque infere-se que talvez assim, eu dormi, Capitão Cueca, acordei Superman. Já vou, de um dia para o outro, eu vou saber o que fazer. Mas não necessariamente é assim. As pessoas têm dúvidas, não sabem como é. E causa estranhamento e angústia. Mas vai falar para quem? Vai recorrer a quem? Ah, não viu pornografia? Não viu isso? Já não foi iniciado por alguém? Parece que tem que estar no drive, tem que saber. Só que não é assim que funciona. Você está contando algo que muita gente que pode estar ouvindo pode estar pensando na sua própria vida, como aconteceu, ou você que é pai, mãe, deviam estar prestando atenção nessa discussão, porque seus filhos homens vão passar por isso, se não passaram. Mas conta aí, de onde vem esse interesse, então, de para que nós temos que estudar ou saber sobre a primeira vez? A primeira vez significa a primeira atividade sexual com Sim. outra pessoa. A interação com outra pessoa. Porque eu acho que é fundamental, assim, infelizmente, a gente acaba vendo no consultório muitos pacientes com adoecimento, com sofrimento, porque, eu tive uma primeira vez, não sabia muito como fazer, mas tinha que performar, uma pressão por desempenho por algo que eu nem sei o básico, como é que eu vou desempenhar muito, né? Se você não tem nem letramento. E aí a pessoa adoece, e ela acha que por ela não ter tido êxito na primeira relação, aquilo vai se perpetuar. Então, se eu tive uma ejaculação precoce, perpetua aquilo da parte psicogênica, uma disfunção erétil, e isso vai somando muitas violências, e eu acho que são violências o nome, porque as pessoas falam assim, eu preciso fazer isso para agradar, para performar que eu sou homem, eu tenho que mostrar que eu sou machão, e muitas vezes ela faz algo que ela nem quer fazer ou não está preparada para fazer, o que é mais grave ainda. Então já são duas coisas. Eu posso não querer fazer ou não estar preparado. Bom, me dá a impressão que assim, nenhum adolescente está preparado para uma primeira vez. Porque a primeira vez acontece como? Aonde? No Banco do Jardim? Ainda tem Banco do Jardim, gente? Eu acho que não. Eu acho que escolhe ali no aplicativo, faz o dating, vai a algum lugar e tem. Que não deixa de ser o banco do jardim, né? Porque na verdade é assim, meio de sopetão. O que você está contando, também existe uma falta de preparo. Eu acho que a falta de preparo, ela assim, ao longo da vida, são violências que perpassam o dia a dia. Não é que no banco do jardim era muito diferente no banco do carro ou no apartamento de alguém. A ideia de que eu vou fazer algo porque eu preciso fazer, não é que eu quero fazer, o verbo já é o problema. Eu preciso fazer isso. E aí vai, como performa, como não performa. Ah, não é bom a primeira vez mesmo, mas não pode nem falar que não é a primeira vez, então culpa talvez a parceria. Isso não muda. É transgeracional, porque a ideia de que você tem que saber o que está fazendo. É minha primeira vez, é uma frase ótima se for uma mulher falando. Agora, é minha primeira vez se for um homem, talvez seja um fracasso. Por quê? Se são só pessoas aprendendo sobre sua sexualidade e como interagir com o outro. Mas é o papel social do homem. Você está contando que ser do gênero masculino também tem seus reveses e assim, você falou de obrigação. Então, qualquer ser que nasceu com pênis, que já se considera na obrigação de saber o que vai fazer numa primeira interação e ninguém ensinou. Você contou assim que, não, mas a gente aprende com pornografia. Sim. Não aprende. Quer dizer, Não aprende. aprende, mas aprende errado.
Eu acho que assim, Eita. existe uma linha muito tênue entre o uso da pornografia. Uma coisa é, eu falei em casa, tive uma educação em sexualidade e fui dar uma olhada na concretude, visualizar, ou até ver algo que me sugira, ou como eu posso fazer, ou do que eu gosto ou não, que é um lado saudável. O problema da pornografia é que as pessoas responsabilizam, dão a responsabilidade para ela de educar as crianças e os adolescentes. Tipo assim, eu não, quem cria é a escola, não, quem cria é pai e mãe. Vai nessa linha de raciocínio, assim, de analogias. A pornografia, ela não tem que ensinar tudo, ela pode ser um reforço positivo. A questão é qual o papel dela. Você usou um argumento que assim muita gente normalmente quando fala de pornografia só pensa do lado positivo, negativo, mas também pode ter um lado positivo. Mas tem que haver alguém ao redor dessa pessoa ou desse adolescente para também apontar quais são as coisas que são ruins lá, hein? Porque tem muita coisa ruim, mas também é uma forma. Gente, sabe o que eu descobri outro dia? Que na década de Uma 1970, categoria que você gostava. na década de 1970, o Congresso americano, lá tem Sim. uma comissão, né, desde sempre, de obscenidades e pornografia, né? Eles passaram a considerar que seria legal, legalizado, não seria mais ilegal assistir pornografia ou ver pornografia, porque era ilegal. Sim. E por quê? Porque eles chegaram à conclusão que é a forma de educação sexual. Já que a gente não faz nada, pelo menos tem isso aí. E é um isso aí, porque teria outras formas melhores. Sim. Mas você está contando que, de repente, então, eu, adolescente, eu vejo algum material pornográfico, eu já começo, vamos dizer, pelo menos ter algum parâmetro do que pode ser, o que pode acontecer. Sim. E mesmo assim não sei, né, quais são as sensações, como são as emoções, como é que eu reajo às situações. E aí essa é a falta do preparo maior. Sim, eu acho Ah, é o letramento, né? Tudo que a gente letramento. não é informação, mas é o que a gente faz com ela. A pornografia pode ser uma faca de dois gumes? Pode, porque o adolescente, o adulto jovem que vai ter o primeiro sexo vai lá e vê um referencial que não existe, ele fala: "Nossa, eu tenho que performar dessa forma, minha primeira vez eu preciso fazer isso, e isso durar tantas horas", e ele já vai com uma insegurança, porque ele não sabe se vai conseguir, não sabe como fazer, e majoritariamente não vai dar certo, né? Porque ele não Claro. tem essa instrumentalização e nem tá afim de fazer, não tá no momento do sexual, ele tá indo para uma performance. Mas ela também pode servir, eu digo que é a informação que a gente faz com ela, né? Porque assim, eu vi alguma coisa, eu li sobre alguma coisa, e poxa, será que eu tenho desejos outros, fantasias outras? E a pornografia, pelo menos do meu ponto de vista, na instrumentalização da sexualidade, ela não foge de outras coisas, outros recursos que a gente tem. Claro. É o que você faz com ela, é o que você responsabiliza ela, eu tenho que aprender tudo com ela. Tá, mas quem que tá falando onde eu vou, como eu vou? Ó, filho, olha aqui, mas ó, qualquer coisa se aparecer isso, fecha. Não é a pornografia, é quem tá usando e o que a gente faz com a informação. E você ainda citou assim como um pai falando para o filho, ou seja, Ou uma mãe, é né? uma mãe. Existe uma responsabilidade da família. Então, pai e mãe que está ouvindo, vocês estão ouvindo uma coisa muito importante. Não adianta dizer assim, ele está acessando a pornografia. Vocês têm responsabilidade. E essa responsabilidade não é do celular, do aplicativo, não. A gente não pode culpar a tecnologia por algo que sempre existiu, o desejo, a impulsividade. Por exemplo, o adolescente, ele quer saber mais sobre sexualidade, ele tem que ter um espaço, ele tem que se sentir confortável para falar sobre. Assim como, não vou falar nada sobre algo que ele não vai beber. Talvez ele vá sair e vai beber com os amigos, todo mundo fazia isso. A questão é, ele vai beber, ele vai me contar, ele sabe o que pode beber, até onde pode ir. É isso, é estruturar a pessoa. Você não vai colocar o computador na frente dela e falar, olha, você vai ter uma primeira vez sexual, aprenda como usar o seu pênis. Não, mas você vai mostrar os recursos que existem e o que é saudável e não Olha, saudável. já é um meio caminho que se os pais fizessem isso já seria maravilha. Os pais nem fazem isso, né? Eles estão preocupados que talvez os filhos estejam usando a tecnologia para Sim. acessar pornografia e, pois é. Mas e se não tivesse tecnologia, revistas, É, histórias de corredores? Só mudou o meio com que a pessoa está se informando. Mas ele continua sem é instrumentalização. verdade. Você usou uma expressão, histórias de corredores, ou seja, um adolescente pode conversar com um amigo. E esse amigo também pode ser desinformado e passar desinformação, ou seja, é necessário, sim, os adultos têm que interferir no bom sentido, é auxiliar, é dar apoio. Uau, então a gente está falando que um adolescente, homem, vai chegar numa possibilidade de uma atividade sexual, seja hétero, seja homo, seja o que quer que seja. Nós estamos falando que assim, esse adolescente, assim, ele vai chegar. Como é que ele aprendeu essa situação? Existe já um aprendizado, porque já perdemos o tempo. Já Sim. passaram mais de 10 anos aí sem ajudar essa criança
Olha, Na verdade, ele chega com um aprendizado é um imaginário, é quase a caverna de Platão, né? Do que o pessoal fala, porque o amigo não vai chegar e falar assim, olha, eu fui a primeira vez e, nossa, fracassei, foi não. horrível, ó, que ruim. O amigo não vai Não, falar. ele vai falar assim, eu dei sorte, peguei uma mulher mais velha, super gostosa, não sei o que lá, um cara super Vai gostoso. valorizar. Vai valorizar. E aí só vai fazendo um reforço negativo, porque eu já não sei como é que faz. Eu fui Uhum. performar e já não gostei. Achei que não foi bem. E ainda todo mundo que também não sabia, ou da minha idade foi melhor, onde cai? Onde essa pessoa consegue um acolhimento, consegue ser ouvida? Onde ela entende que ela pode falar sobre isso? Porque nem queixar-se sobre isso ela pode. E também estou entendendo que não dá para se queixar com a outra pessoa com quem esse adolescente foi ter um primeiro contato físico sexual, porque me passou uma coisa na cabeça que parece que assim é uma realidade também para todo adolescente. O adolescente, ele também vai perceber-se como, bom, eu tenho que saber, não. Eu sei que a outra pessoa sabe que eu sei. Sim. Não perguntou, não tem resposta, mas ele já age, ou seja, não posso nem questionar, não posso nem dizer, não posso perguntar para outra pessoa, não posso propor alguma coisa que seria excelente ter assim um passo a passo e devagar, não é? É porque é um campo, o desconhecimento, o imaginário é um campo Ah, muito fértil para o adoecimento. Então, se eu não posso perguntar para meus colegas, porque eles vão ser mais espertos que eu e vão me julgar. E se eu não posso perguntar para minha Juliana, parceria, porque ela vai falar assim, mas você não sabe? Então, a pessoa tem que performar em vários sentidos. Performar fingindo que quer, performar fingindo que sabe o que está fazendo e performar sexualmente. É muita responsabilidade para uma pessoa que está sem instrumentalização. E se ela adoecer, ela é uma vítima também dessa situação, né? De uma falta de educação em sexualidade. vocês estão ouvindo uma professora, ela é professora de cursos, dá aula em uma série de lugares, mas ela também hum, ela é uma psiquiatra clínica que atende as pessoas com as reclamações sexuais. Então ela está contando o que ela vê do sofrimento das pessoas. E nós estamos falando de adultos, né? Porque Sim, já passaram pela situação. 20, 30 anos depois está carregando ainda esse sofrimento. porque 20, 30 anos depois, talvez nunca falaram sobre ainda. Não, geralmente não falaram. Quando chega ao consultório médico, ou consultório da psicologia como um todo, já é um adoecimento que a pessoa não está dando conta, já está É consumindo muito verdade, ela. Juliana. Mas na teoria, ele já vem puxando essas correntes, ó, há muito tempo. É que não se permite nem se cuidar, né? Porque como assim, nossa, não deu conta nem de fazer sexo, vai cuidar da saúde mental porque não sabe fazer sexo? Vocês ouviram? É quase como se fosse demérito em cima de demérito, e não, é saúde. Mas a perspectiva que se tem é outra. Então, é que você está me mostrando um cenário assim que é utópico. Provavelmente não vai acontecer tão rápido, se é que vai acontecer, mas o ideal seria que as famílias, as escolas, as instituições sociais facilitassem a crianças e adolescentes em entenderem como é que vão se utilizar de instrumentos. A tecnologia é um meio de, mas parece que até os pais se esquecem de ensinar como usar o meio. Sim. Você não consegue falar de sexo para o teu filho? Então, ensine-o a buscar as informações de maneira útil, correta, como Sim. fazer uso. E isso é uma coisa que também os pais não ensinam, porque assim, tipo, dão o tablet para uma criança de 2, 3 anos para ficar lá teclando e tipo, não, deixa lá, deixa ficar quietinho. Não, as crianças hoje em dia, se a gente for pensar em formação e o quanto a minha geração de 40 e poucos tem o cuidado dos filhos, a gente não deixa as crianças se frustrarem. A criança, você está no restaurante, a criança nem abriu a boca, ela já ganhou um tablet. Ou seja, eu não quero, talvez, suportar que eu vou falar algo e ela não vai gostar. Eu não quero ser odiado, Viu? então eu agrado. Só que isso vai refletindo em várias esferas da vida, inclusive sexualidade. Certo. Eu não sei nada, mas não, tem tecnologia, ela se vira, eles sabem tudo hoje em dia, nasceu com o dedinho assim do tablet. E é mais uma forma de não se responsabilizar. E a criança vai perpetuando esse espaço de que, tá, se meu pai não fala comigo, se minha mãe não fala comigo, talvez não deva ser falado. Mas aí eu adoeci, mas adoeci ou não adoeci? E isso vai virando por isso que eu falei, um terreno fértil para adoecimento. Tudo que não é falado, que está no imaginário, pode gerar violências. Você está nos mostrando que assim, o ser humano, para não adoecer, na verdade, se nós conversamos com outros humanos, temos essa interação através da palavra, nós ajudamos bastante. Sim, e é mesmo o pai, a mãe, ou os cuidadores, quem quaisquer que forem, não conseguiu usar a palavra, foi aquilo, né? São recursos, ó. Ó, eu tenho uma coisa que a gente precisava conversar, eu não vou saber conversar não, mas ó, entra nesse site aqui, qualquer coisa pergunta pra tua mãe, pergunta pro teu irmão, sei lá, mas vai dando recurso e acho que é mais do que falar ou mostrar algo, é deixar claro que existe um espaço confortável para que eles tragam dúvidas.
Porque a questão é, talvez eu até fale, ó, não, aqui é isso, aqui é aquilo, mas a pessoa fica truncada, mandou a ler, eu vou ler isso aqui. Mas se eu Tá. falo, ó, posso não saber explicar tudo que você quer, posso até desconhecer algumas nomenclaturas e afins, mas qual coisa você pergunta, a gente busca junto, vamos junto, É acabou. mesmo. Existe uma necessidade de um companheirismo, mas isso é conversado. Você apontou que, assim, se o teu filho, a tua filha, que você que está nos ouvindo aí, se essa criança não pode confiar no adulto, no pai e mãe, ela vai se travar, não vai perguntar e nem vai falar quando acontecer alguma coisa ruim, difícil. E uma primeira aproximação física de ordem sexual, se ela não for boa, nós já sabemos que essa criança, esse adolescente já está aprendendo uma coisa. É ruim esse negócio, né? A gente estava comentando assim, querem convencer a gente a comer uma lasanha? Olha, não precisa, a gente vai comer uma lasanha e vai dizer assim, olha que delícia. Pois é, a gente já supõe, deve ser bom, né? O que eu tenho que fazer? Bom, fazer o que eu não sei. Porque é diferente de comer uma lasanha. A gente vai comer uma lasanha geralmente na frente de outra pessoa. Sim. Geralmente vão ser os pais que vão trazer a lasanha pra gente, ou Olha, seja... eu fiquei preparando para você, já tem aquela pressão, você Nossa! tem que gostar, todo mundo gosta. E tem um preparo, e tem uma situação social que dá até um amparo. Tem uma criança até pode dizer que não gosta. E sobre o sexo? Vai dizer o quê? Como? Ou talvez assim, adolescentes tenham medo de falar sobre sexo com os pais, porque assim, vai que os pais começam a contar para eles também o que eles fazem. Não, não conta. Mas eu acho que essa ideia de, tem que gostar, como é que eu vou fazer, vai muito da lasanha mesmo. Pegar esse exemplo bem concreto, né? Se, olha, eu fiquei fazendo essa lasanha pra você. Você come, mesmo se você não gostar, não. Todo mundo gosta, até o Garfield gosta, bicho, eu preciso gostar. Então, o sexo, muitas vezes, ele cai nesse espaço, e eu vejo pessoas no consultório que, assim, não sequer tem tanto prazer, de fato. Não, o meu prazer é dar prazer pra parceria, mas ele não tem prazer. Porque ele entende que é um papel social que tem que cumprir, mesmo não gostando. E aí, com pouca idade, já tomando remédio para disfunção erétil e afins para garantir. Por quê? Porque não tem nem libido para estar no ato sexual. Ele não tem vontade, não tem desejo, não tem Não. aquela satisfação, não tem uma sensação de bem-estar. Você está nos insistindo numa coisa. Se um adolescente for para uma atividade sexual, uma primeira, segunda, terceira e na sequência, mas for por obrigação ou o verbo, como é que é o verbo? Tem que. Vocês ouviram? Se você pensou que tem que fazer, tem alguma coisa errada, porque Talvez não seja saúde já. já não é saúde. Não Eu é saúde. quero, eu não preciso. Eu acho que vai muito ao encontro desse raciocínio, assim. Olha só, eu não preciso, eu tenho que querer. Eu não tenho que fazer. Não é uma ditadura de uma obrigação, de uma obrigatoriedade. E é interessante isso, porque muitas vezes o adolescente ou quem está iniciando a vida sexual, ele vai perpetuando isso, ele mantém um padrão sexual ali que ele nem acha tão bom. E aí, por exemplo, não é incomum, apesar de a gente ter o imaginário outro, que é o papel social, que, ai, nossa, esse cara não tem tanta libido, não tem tanto tesão. Na verdade, ele está ao longo do ato sexual, ele não tem libido, e aí é difícil a dificuldade de ereção, então ele já acha que tem uma disfunção erétil. Não é tão bom, não tem o gozo. Vai criando uma bola de neve ali. Tanto que a primeira coisa que eu faço quando as pessoas chegam no meu consultório e falam, minha libido é mais baixo do que da minha mulher, ou do meu homem, ou eu tenho uma disfunção erétil, e assim, uma vida sexual relativamente pequena, né, um repertório sexual pequeno, eu falo, por que você faz sexo? Pra quê? Olha. As pessoas não sabem responder, elas falam, é porque é gostoso. Não. Pra que você faz sexo? Para quê? Gostei de ouvir você falando disso, porque quando nós temos um para quê, esse é o motivador. Nós temos que ir para alguma coisa. Aí nós podemos descobrir que é para outra pessoa se sentir bem, a outra pessoa ter prazer. Aí vira uma ditadura da obrigação. E tudo bem se for assim, olha, eu nem gosto tanto de sexo, mas eu sei que eu não gosto. É uma permissividade, a minha parceria gosta. Mas tem consciência, tem escolha. Eu quero fazer isso para agradar o outro. É diferente de eu preciso fazer isso, senão eu vou perder o outro, senão eu não vou ser o macho, senão. Aí mora o adoecimento. O para que fazer o sexo pode ser, inclusive, a minha parceria quer engravidar, vai, vamos, não tô querendo. Não tem problema. Não é informação, mas é como você usa essa informação na sua vida. E quanto ela gera de impacto e de angústia. Qual o papel dela na sua vida? Você está nos ensinando que a gente pode estar começando uma vida sexual com erros porque o mundo não nos ajudou a gostar de lasanha. Ou a compreender por que nós vamos comer a lasanha na frente de todo mundo. Porque, sim,
existindo a possibilidade, eu não estou me machucando, mas assim, posso não gostar muito, mas posso comer a lasanha, ok? Isto é possível e pode acontecer, porque não está sendo obrigação, não está sendo mal-estar. Agora, se a pessoa conta que foi mal, que foi ruim, e a gente ouve no consultório muitos homens adultos com 30, Sim. 40, 50 anos, a primeira vez foi ruim, a primeira vez foi sofrida, eu não funcionei, não deu certo. Essa pessoa guardou um registro ruim de vida associado a uma coisa que deveria ser gostosa. E eu acho interessante essa fala, não que necessariamente todo mundo que teve uma experiência inicialmente ruim vai ter algum tipo de adoecimento, não. Mas, de forma geral, como aquilo é vivenciado de foro muito íntimo e você não consegue compartilhar, nem perguntar, bicho, aconteceu com você também? E como é que foi? E a segunda vez? Você vai, talvez, criando um imaginário, né? Vai ruminando um pensamento ali e pode tomar proporções outras. Ah, então toda vez que eu fizer sexo eu tenho que tomar um remédio, senão eu não vou conseguir. Pois é. Também você já ouviu de homens dizerem que só consegue se tomar um remédio e se ele, por acaso, tomar alguma outra coisa que ele acha que é o mesmo remédio, ele funciona. Que é a questão psicogênica, né? Viu? Muitas vezes os pacientes falam assim, não, eu tenho muita dificuldade de manter ereção. Aí quando eu falo do porquê de fazer sexo, mas se você não tem libido, você não quer estar no ato sexual, não vai ter remédio facilitador que vai ajudar. E isso vai muito ao encontro de uma primeira vez que eu fiquei nervoso, uma descarga adrenérgica ali que seja, e isso poderia ter sido superado com vivência, com desensibilização, a proximidade com a parceria. Mas não, cria-se um espaço de vai chegar naquela hora, eu não vou conseguir. Vou pôr a camisinha, não vou conseguir. Ou seja, olha como vai levando só para lugares talvez mais perigosos e mais não tão saudáveis, né? Juliana, eu adorei estar ouvindo você, porque reforça uma série de coisas que nós precisamos compreender. Vou te pedir para deixar alguma mensagem, alguma coisa que você considera assim, sobre esse assunto, é preciso deixar esta ideia no ar para vocês ouvirem. Tá, eu acho que sobre sexualidade, sobre a primeira vez do homem e de iniciação científica, o que não é visto, o que não é falado, o que não está no concreto, a gente não combate. Então, fale sobre, mostre sobre. O que está no imaginário é romantizado e demonizado, e a gente nunca vai conseguir lidar com isso. Então, traz para a concretude, nem que se for abrir um espaço e falar, o que você quer saber? Talvez eu não vá te orientar, mas eu te encaminho para algum lugar para conversar. Mas permita um espaço que o adolescente ou o homem fique confortável para, inclusive, ter dúvidas. E aí, acho que é um passo inicial antes do adoecimento. Olha só, você trouxe uma compreensão para a gente. Eu acho que essa compreensão ela é muito importante para pais e mães poderem iniciar uma aproximação dos seus filhos para que eles também tenham aproximações sexuais genitalizadas, físicas, quando eles forem ter. Porque também pode ser aquela pergunta, mas meu filho tem 10 anos, comece a conversar, comece a se aproximar, porque senão o dia passou, a gente não sabe quando vai ser. Temos que saber? Não temos que saber exatamente. Nós temos que ajudar adolescentes a se aproximarem. Você nos trouxe essa compreensão de que, sim, a família é a base dessa educação para a sexualidade, porque ensina os caminhos. Até fico pensando que uma boa parte das famílias sequer tem alguma coisa dentro de casa, tipo livro na estante, né, para que assim, olha, esse assunto é permitido. São os pais que têm que mostrar essa permissão. E eu quero agradecer a sua participação, porque é bastante importante você trazer esse assunto, é bastante importante todos que estão nos ouvindo e vão nos ouvir ao longo das semanas e meses, porque esse assunto não acaba aqui. Esse assunto continua, porque depois da primeira vez tem a segunda, a terceira, tem a vida toda. Obrigado, Juliana. Obrigada eu pelo convite. Muito obrigado. Olha, estamos aqui falando ao vivo com vocês e quero deixar o convite para todo domingo às 8h30 da noite continuarem a assistir, a ouvir o Café com Sexologia, aqui pela Rádio Vibe Mundial, pelo Instagram do Café com Sexologia, pelo YouTube da Vibe Mundial, do Instituto Paulista de Sexualidade ou do Café com Sexologia. Já tem um canal do YouTube especial para isso, para que as pessoas consigam encontrar melhor os outros episódios. Nós temos mais centenas de episódios lá. Cada vez e cada episódio é diferente. São assuntos diferentes e são também convidados diferentes. Contamos com vocês todo domingo à noite, às 8h30 da noite aqui. Até mais, gente. Até domingo. Você ouviu o programa Café com Sexologia, com o psicólogo e sexólogo Oswaldo Rodrigues. Todos os domingos, ao vivo, às 8h30 da noite.